essa é uma analogia que tem validade, mas ela tem seus poréns também. Eu acho que o porém mais importante da gente refletir, né, quando a gente pensa nisso, vou conversar, quando eu conversa, a gente pressupõe um diálogo, né? O dia, você tem que dividir em dois, né? Ou seja, estou em contato com alguém. Estou em contato com alguém, uma conversa, um diálogo. Então, assim, a nossa experiência humana no mundo material nos empresta o seguinte sentido de localização das coisas. Olha, se eu estou em diálogo com alguém, eu estou aqui com a minha amiga Luana. É você que fala mais, né? Não, não é você. Eu e a Luana vamos estabelecer um diálogo. Eu estou aqui, a Luana está ali. Eu sou uma pessoa, sou um ser, e ela é um outro ser, distinto de mim, um outro lugar, independente, etc. Perfeitamente, isso faz sentido. Porém, quando a gente vai conversar com Deus, é um pouco diferente disso. E por que é um pouco diferente disso? Porque a rigor, Deus não está exatamente fora da gente em outro lugar. As tradições religiosas das quais nós somos herdeiros, elas nos emprestam muito desse significado. E às vezes eles não sabem se mais explicam ou se mais atrapalham, né? Aquela coisa do chacrinha, né? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir, né? É assim, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é três, é um, é a mesma coisa. Aí você fica assim, rapaz, como é que é o negócio? Mas é Pai, mas o Pai que é Filho do Pai que é do Filho, e que também é o Espírito, que é tudo junto, é três e um, né? Através dos tempos, as religiões, as artes, as representações das mais diversas do mundo, nos ajudam a reforçar um pouco esse sentido de separação. Deus está lá no teto da Capela Sistina, naquela obra extraordinária de Michelangelo da criação do homem. Está Deus num canto, um dedinho apontado, do outro lado está o homem. Esses dedos se aproximam para se tocar. Está ali Deus criando o homem, emprestando a ele seus atributos, e inclusive a sua forma, né? Porque ali tem dois homens representados. A diferença é que é um homem mais jovem e o outro um homem mais maduro, um idoso. Eu gosto de fazer um exercício quando a gente está discutindo essa questão da representação de Deus. Quase que a gente fala assim, fecha todo mundo o olho e traz a imagem de Deus à cabeça. Muito provavelmente, entre todos nós, boa parte, nesse esforço de trazer a imagem de Deus, vai pensar em Jesus. Muito por conta dessa herança. Não, Jesus, né, que é o Filho, que é o Pai que veio na Terra, é uma representação que a gente tem. Talvez um Deus, não com D maiúsculo, mas com D minúsculo, por ser a obra mais bem acabada, o exemplo mais perfeito, nosso modelo e guia, governador do planeta. Então, quando a gente tem que associar esse sentido de perfeição, de superioridade, de divindade para a nossa realidade terrena, talvez a melhor imagem que a gente tenha é a imagem do Cristo. Então, quando a gente fala assim, pensa em Deus, aí para muitos de nós a imagem de Jesus se sobressai. Não é por acaso, não é aleatório e em grande medida não está de todo errado. Mas o Espiritismo nos explica que Jesus não é Deus, é Filho, assim como nós também somos. Só que ele é tão evoluído, que para nós, para a nossa humanidade, é a maior referência que a gente tem de um ser maior do que nós, mais perto de Deus, o espelho da perfeição seria Jesus Cristo. E eu gosto sempre de fazer um exercício muito interessante. Jesus é tão evoluído, gente, mas tão evoluído, que por ele ser o governador do nosso planeta, e a ciência estima, né, que a Terra se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. É
tanto tempo, é tanto zero aí nesse mundo que a gente não tem nem ideia de quanto tempo é. 4 bilhões e meio de anos atrás. É uma coisa muito antiga. E naquela época Jesus já era Jesus. Este ser de luz, este ser que nós atribuímos todos esses atributos de perfeição, ele já era dessa ordem de conquistas lá atrás, no princípio dos tempos. Então é realmente uma criatura e um ser extraordinário que a linguagem humana não é capaz de traduzir. E aí a gente faz essas associações. Para outros, né, o Rio pegando carona lá na obra do Michelangelo, essa coisa do Deus antropomórfico, né? Ou seja, tem a forma do homem, mas não é. É a maneira que se encontrou. Vamos lembrar lá daquelas obras do cinema mais antigo, Moisés, né? Aquela figura, quase que o Papai Noel, tá? Papai Noel, né? Aí nós pensa em Deus, aí pensa no Papai Noel, que coisa. Não é por acaso também que ele costuma aparecer na época do Natal, não nada por acaso nesse mundo, de verdade. Mas é mais ou menos aquela imagem que a gente associa. E todas essas coisas, todos esses elementos, eu fico aqui dando volta, contando história, mas fundamentalmente para partilhar uma ideia, um entendimento, de que sempre que a gente se relaciona com Deus dessa forma, a gente coloca Ele num outro lugar, fora, distante, personificado. E esse entendimento, essa leitura é equivocado. É equivocado. Nós trazemos a essência divina, a centelha divina, assim como se diz, em nós. E nós estamos mergulhados em grande medida nessa fabulosa, extraordinária obra criadora de Deus que é o universo. Espíritos, os seres inteligentes que habitam os mundos, o universo afora, as galáxias aglomerados, tudo isso é obra de Deus e Ele se faz presente em cada uma dessas coisas, do macro ao micro, do alfa ao ômega, das estrelas perdidas no universo que os nossos olhos não alcançam, até a menor das partículas. Essa então que nós não temos ainda condição de enxergar, de observar e de entender como é que funciona, mas Ele está lá, Ele está em tudo. Então quando Ele fala conversar com Deus, não é buscar algo que está fora da gente. É como um peixe mergulhado no mar e ele não vê o mar, né? Para ele ele não percebe dessa forma, ele não lida com esse ambiente, com esse exterior, com alguma outra coisa, mas ele está imerso. É uma analogia para nos ajudar a entender e, na verdade, fortalecer esse laço que não está rompido, que não está distante, que não está fora da gente, em algum lugar que eu tenho que lembrar, como se Deus está lá cuidando de alguma outra coisa. Ah, não, eu tenho que fazer uma prece. Na hora que eu faço uma prece, eu sintonizo com Ele. Ih, rapaz, a Alan está me chamando ali, aí, quem foi? Né? Ah, não, eu lembrei de Deus aí. Naquela hora Ele me lembra de mim também. Ele me dá algum sentido de atenção. E não é assim que funciona. Nós estamos absolutamente conectados a Deus, aos outros, esses laços energéticos, espirituais, que nos congrega quase, entre aspas, num único organismo dinâmico, ainda que preservemos este sentido de identidade e de individualidade. Mas, quando a gente pensa na vida da adoração, nessas referências que o Evangelho, ou melhor, que o Livro dos Espíritos nos traz como biografia da noite, a experiência da fé, essa conversa com Deus, é perceber o quanto que nós somos parte disso e nós estamos permanentemente conectados com Ele e Ele conosco. Vamos conceituar um pouquinho o que vem a ser a experiência da fé, né? Trazer pelo menos 3 dimensões, poderia desdobrar em muitas outras, mas em pelo menos 3. A primeira delas, quando a gente fala em ter fé, é dispor
contar com a crença, né, com o entendimento, com o conhecimento na existência de uma força superior, seja ela o nome que tiver, né? E isso guarda uma beleza, essa definição, porque isso nos irmana com qualquer outra corrente de pensamento, com todas as religiões. Não importa se você vai na igreja X, se você vai na Assembleia Y, se você frequenta o templo W. Ter fé, uma das dimensões de fé, é crer nessa força superior, seja lá o nome que ela tiver, seja lá a forma, para quem dá atenção para isso, acha que isso é importante, a forma que lhe atribua. Existe uma força superior e que, via de regra, se atribui a ela esse poder criador de tudo que existe, ou como se diz neste Evangelho, o Livro dos Espíritos, meu Deus do céu, e o Livro dos Espíritos, na sua questão primeira, que também aí vale esse parêntese, a pergunta de o Livro dos Espíritos número 1 é: que é Deus? O que é Deus? Não é quem é Deus. E você bota assim, quem você personifica, você pessoaliza. Quando você diz o que é Deus, você amplia essas possibilidades de resposta de entendimento. É alguma coisa, ele me perdoe de chamar de coisa, mas é alguma coisa que as nossas palavras não são capazes de traduzir, porque as palavras definem, e tudo que é definido tem um fim. E isso é uma contradição na sua essência quando se fala desse Deus Criador. E respondem as inteligências superiores ao comando do Espírito de verdade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Responde em parte, mas também deixa um monte de dúvida, né? Responde em parte, mas também nos deixa um monte de dúvida. A gente vai percebendo, quase que tateando no escuro, Deus através dos seus atributos. Mas essa imagem dessa força superior que nos cria, que tudo cria e tudo comanda, são a essência desse pensamento, desse entendimento. Uma outra dimensão da fé é a ideia da crença na vida futura. Ou seja, a experiência, a existência, ela não tem o seu início propriamente no berço e o seu término no túmulo, mas ela prossegue. A experiência da fé, ela nos aponta para esse sentido de permanência. A gente sobrevive, a vida vai além, e junto com isso, o terceiro elemento da experiência da fé, que é o sentido de transcendência, ou seja, a vida é mais do que aparenta ser. Existe um sentido profundo, existe um porquê por trás de tudo aquilo que nos acontece. Tudo tem uma razão. E essa vida, essa experiência, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o sentido disso, a gente também consegue buscar e encontrar respostas a partir da experiência da fé. Mas o Espiritismo, ele nos dá algumas dicas, abre algumas avenidas, indicando os melhores caminhos para a gente experienciar a nossa fé. Primeiro de tudo, uma fé com lucidez e não uma fé com dependência. A crença que liberta e não a crença que aprisiona ou que escraviza. E não é muito difícil da gente entender isso. A rigor, ao longo de toda a história humana e sobretudo no mundo ocidental, do qual fazemos parte, nas tradições cristãs históricas das quais nós também somos herdeiros, e eventualmente aqui junto a nós muitos já tenham passado por essas fileiras, enfim, é muito comum aquela doutrina
que se apresenta e nos aprisiona, dizendo o que pode, o que não pode, por que não pode, da forma, não, você não tem liberdade de pensar, é isso que acabou. Concorde, discorde, se enquadre. Se você não está dentro de determinados parâmetros, você literalmente está fora, não pode pertencer a esse grupo, tua alma está condenada dessa ou daquela forma, por isso, por isso, daquilo. A experiência da fé, ela se embota, ela se enfraquece e se diminui por esses impositivos externos que funcionam como prisões da consciência. O Espiritismo, ao contrário, ele nos liberta e nos responde o porquê das coisas com uma riqueza de detalhes e com uma amplitude de possibilidades inigualável. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, beleza. Não, mas se eu discordar, eu não vou para o nosso lado, está proibido, né? A gente vai para o umbral 14, 17, lá no fundo. Pode discordar, pode pensar diferente, faz parte. É do teu processo de aprendizado. A experiência da fé, ela tem que ser libertadora. Ela tem que abrir os horizontes. Ela tem que nos esclarecer e fortalecer em nós o sentido de uma maturidade responsável. É o que a gente espera dos nossos filhos, por exemplo. A gente faz todo o esforço educativo, vai chegando na adolescência, na juventude, entrando na idade adulta, vai viver tua vida. Equivocado é aquele pai, aquela mãe que às vezes por excesso de zelo, dirão alguns até por boa intenção, vão ali, ladeando a criança, criando balizas, né, para que ela não se desvie, não necessariamente do caminho certo, mas do caminho que aquele pai ou aquela mãe acha que é o melhor para ele. Mas não é exatamente assim que funciona. A gente, claro, tem que ter um roteiro. Mas somos seres autônomos, individuais, dotados de livre-arbítrio e de inteligência. O Espiritismo nos empresta um conhecimento, como dizíamos, tão farto, tão rico, que a gente faça bom uso dessas coisas. Com a liberdade que nós temos de pensar, com a liberdade que nós temos de agir. Sem medos, sem castigos, sem violências à consciência de quem quer que seja, ameaça, olha isso, vai, meu irmão. Ao que tudo indica, o melhor caminho é esse. Tal experiência, talvez não esteja sendo das mais agradáveis nesse momento, deve ter tal ou qual aplicação, eventualmente essas ou aquelas origens, tudo no campo das hipóteses, das especulações, para nos ajudar a entender o porquê das coisas, mas vamos lá, sempre. A experiência da fé, ela precisa ser libertadora, jamais uma experiência que nos aprisiona. E o que a gente tem visto por aí, e aí olhando um pouco para fora, no mundo que a gente vive, às vezes a experiência da fé, eu costumo dizer que é aquela imagem de um Deus concierge. Sabe o Deus concierge? Concierge, para quem talvez não esteja habituado com a nomenclatura, né? É quase que um secretário, uma secretária pessoal, né? Uma coisa bacana, assim, sabe, chique e tal, quem está resolvendo as coisas e tal. Quem tem cartão de crédito internacional, procura lá no teu contrato que deve ter alguma coisa dizendo lá de concierge quando você viaja, que reserva restaurante para você, adquire ingresso para passeio turístico, espetáculos de arte no seu destino, deve ter alguma coisa lá nesse sentido. É alguém que está a serviço de você, subalterno de você. E temos muitos que vivemos essa experiência de fé, esse contato com Deus, esse Deus concierge. A gente aprende, e nessa passagem de O Livro dos Espíritos, ali está posto, né, que a prece ela tem 3 finalidades: pedir, agradecer e louvar. Pedir, agradecer e louvar.
eu já botei na ordem certa de uso, sabe assim? Pedir, agradecer e louvar. Porque para nós, a maioria da gente aqui, se alguém não se identifica com o que eu estou falando, eu já peço desculpas antecipadamente, né? Mas para a grande maioria de nós é assim. Pedir, nossa senhora, né? Vai juntando pedido. Agradecer de vez em quando. De vez em quando a gente lembra de agradecer. Louvar, a gente nem sabe muito bem como é que faz isso. Em casa espírita, então, a gente até vê com preconceito. Acho que louvor é coisa dos outros, de outras religiões. É verdade. Como é que faz negócio de louvor? Então, o pessoal vai no evangélico, hoje não é o pentecostal, tem, já lá faz uns shows, espetáculos, um negócio bacana, divertido, emocionante. Louvar, a casa espírita, a gente não é muito chegado nessa coisa de louvor, não. Mas para pedir, a gente pede muito. Eu costumo contar a história, eu devo ter contado isso aqui, mas é muito rapidinho. Eu tenho uma tia, coitada da minha tia, um beijo para ela, que Deus abençoe. Ela é ateu, graças a Deus, sabe o nome que é? Ateu, graças a Deus. E diz que ela, quando passa uns apertos na vida, aperto chega para todo mundo, né? Quem acredita em Deus, quem não acredita, né? Os problemas batem a porta. E aí, na hora do sufoco, quando tem alguma situação para ser resolvida, uma doença, enfim, ela que não é uma pessoa de fé, no aperto, né? Ela lembra de buscar algum socorro para mais além. E aí ela faz promessas. Deve ter uma meia dúzia de santos mesmo, mais associados à igreja romana. Meu santo fulano e tal, se tal coisa der certo, eu vou acender 3 velas. Aí alguém fica doente, santa ciclana, se fulana ficar boa, se curar, eu vou acender não sei quantas velas. Mas qual é o problema? É que ela não toma nota dessas promessas, sabe? Vai acumulando, é verdade. Você está rindo? Vai acumulando, aí de vez em quando, um dia lá na frente, aí ela se recorda assim: já tem quanto tempo que eu não acendo as velas para pagar as promessas. Aí o que ela faz? Ela compra uma caixa de vela atacado, né? Gente, juro por Deus, no atacado, tem umas centenas de velas, ela leva assim de tudo, quase bota fogo na igreja. O pessoal naquela coisa tem que chamar um bombeiro lá com um extintor, porque é isso. Parece brincadeira, tem um tom de brincadeira, é 100% verdade esse meu relato, mas eu pego ela como exemplo. Ela a forma dela e nós a nossa maneira. Às vezes tem gente aqui que pede, nem, pelo menos ela, para errar, né, no pensamento da minha tia, é melhor errar para mais. Não é boa nem nada, né? É melhor errar para mais, porque se eu erro para menos, esse santo vem me cobrar, sabe-se lá que cobrança vai ser essa. Então ela já compra muita vela, para não ter problema não ficar na dívida. Tá certo, acho que o raciocínio é bom. Esse raciocínio é bom, inclusive. Mas pedir, a gente pede o tempo todo. Lembrar de agradecer de vez em quando, louvar, quase nada. Que nem quando a gente, também para a maioria de nós, o momento da prece é o momento de deitar. Vou dormir, vou encerrar o dia, vou fazer a minha prece, vou me acalmar, né? Baixar toda a ordem de excitação mental com tudo que aconteceu ao longo do dia, minhas preocupações e tal. Não, apago a luz, me deito na cama. Aí tem gente que ainda vai no atalho, né, do Pai Nosso. Aí dorme no meio. No meio do Pai Nosso, gente. O Pai Nosso é tão curtinho, né? Consegue dormir no meio do Pai Nosso. Aí desperta assim. Eu estou no venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, né? Na dúvida eu vou começar de novo. Aí acontece de novo a mesma coisa. Até que chega uma hora que já não tem mais esse
despertar, né? E aí talvez lá pelo meio da madrugada ou na manhã seguinte é que se dá conta, né? Que passou mais um dia ou passou mais uma noite sem fazer o exercício da prece. Então nós temos quase que por regra, a maioria de nós, independente da religião que nós abraçamos, poucos são aqueles que constroem uma relação dinâmica, viva, permanente, lúcida, sabe? De comunhão, de diálogo, vamos usar essa palavra, esse termo, essa conversa, né? A gente reserva um momento, a gente vive às 23 horas e 58, 59 minutos por dia, com a cabeça ocupada com as mais diferentes questões. E aí reservamos 1 minutinho, 2 minutinhos, 5, aqueles que capricham um pouco mais, para fazer uma prece sentida, para fazer uma prece atenta, né? Para potencializar essa conexão com a divindade. E a gente diz nessas situações que a gente observa por aí, já deve ter contado também essa história aqui, em algum momento, tantos anos, mas eu cresci aqui na Taquara, né, muito pertinho daqui. Vai lá para dentro, lá da Rodrigues Caldas, para quem conhece. E já deve ter para mais de 20 anos isso. Eu lembro que eu voltava da faculdade, pegava a Kombi para ir para casa, né? E aí, daí do centro da Taquara até lá em casa, demorava uns 10 minutos pelo menos, já tarde da noite, já sem trânsito. E naquela época não tinha celular, né? Hoje em dia você senta ali, já está se zapeando, vendo qualquer coisa, né? Distraindo a cabeça no meio da viagem. Naquela época não existia. E aí eu lembro que sentaram 2 senhoras no banco de trás, duas comadres, né? E como eu não tinha nada para fazer, gente, não foi minha intenção, eu juro para vocês, mas não tinha outra coisa para fazer, a gente ficaram conversando, eu fiquei ouvindo, né? E eis que as duas estavam falando, uma para a outra, confidência, e o enredo da história é que elas já não se viam há um bom tempo. Então foi aquele reencontro caloroso. Como é que você está aí, fulano, esse cano, e pai, comadre, você sumiu da igreja? Ah, minha irmã, eu saí daquela igreja, estou em outra. Ah, você está em outra igreja? Eu estou em outra igreja que é muito melhor que aquela. Mas muito melhor que aquela igreja. Você está indo lá naquela ainda? Estou lá, firme, forte e tal. Não, a igreja que eu vou hoje é muito melhor. Mas por que é muito melhor? Ah, na igreja que eu vou hoje, o pastor aceita oferta de R$5, R$10, naquela outra lá só a partir de 50. Igrejas à parte, mas o raciocínio é de uma riqueza. Né? Que interessante, é um critério, né, que a gente adota, né, para estabelecer esse tipo de distinção. Mais uma vez, a experiência da fé. Como nós, humanidade, muitas das vezes também, né, reproduzimos de outras formas, mas racionalidades, né, da experiência da fé que passam muitas vezes por caminhos como esse. É como a gente também vê muitas das vezes, isso é algo muito cotidiano, né? Inclusive daqui a pouco, ó, é bom ter palestra às 7h30 na quarta-feira, que dá tempo de chegar em casa e ver o jogo, não é isso? Dá tempo de chegar em casa e ver o jogo. Tem lá 2 times de 11 para cada lado, né? E no futebol também é muito comum manifestações religiosas, né, de fé e tal. Os momentos ali mais marcantes. Na hora do pênalti, quem é Vasco aqui está mal entendendo o jogo lá? Vasco aí ninguém levantou a mão, gente. O Vasco está melhorando, gente. Não precisa ter vergonha de se manifestar, não. Está melhorando, não. O Vasco é outro ali. Cara, todo mundo assim, abraçado, e a gente. Então, eu fico, acho tão curioso aqui, né? Deus! Aí eu fiquei pensando ontem assim, só olha para o time do Vasco, tá lá os hoje ajoelhados, arquibancada, todo mundo talvez, outro pega o texto, outro para sei lá o quê, o seu amuleto, né? Aí tá todo mundo rezando, aí tu olha pro outro time da outra torcida, a mesma coisa, tá todo mundo lá ajoelhado, todo mundo rezando, Deus do céu. Aí o sujeito faz o gol, a primeira coisa fala, graças a Deus, Deus me ajudou. Eu fico, pai, como é que tu sabe que Deus torce pro teu time? E não pro time do outro?
Não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Tem um ditado aí que os mais antigos vão conhecer, né, que diz assim: com perdão da má palavra, que é carregada de tom pejorativo, mas só para guardar a originalidade da expressão, que diz assim: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano só dava empate. Já ouviram essa? Faz todo sentido também. Ué, a manifestação da fé, não importa. É a mesma coisa ali, então vai dar empate. Deus vai fazer, vai ganhar uma coisa. Nossa, a gente até pode entender o que faria mais sentido. O atleta, né, assim, eu rezei para que eu tenha saúde, para que eu possa desempenhar meu jogo, minha profissão, sem me machucar. Meus companheiros aqui também de profissão, dos meus times, corra tudo bem, que o melhor vença, mas problema nenhum, acho que faz sentido, mas sabe quando rezar para ganhar é curioso. Que nem guerra, porque o futebol é uma disputa ali, vamos dizer, civilizada, né? Mas num confronto bélico, numa guerra, essa dinâmica que a gente falou aqui dos dois times se reproduz igualzinho. Dependendo do contexto, de diferenças culturais, de dois povos, dois países assim, que têm culturas, tradições e religiões muito diferentes, na concepção deles, assim, não, a minha religião é uma, a tua é outra, o meu Deus é um, o teu Deus é outro, é guerra de Deus, inclusive. Vai lá. Mas independente disso, né? Deus é um só, né? Fica lá, um lado uma trincheira rezando, do outro lado outra trincheira rezando, e eu fico pensando assim: o que será que o soldado está pedindo a Deus? O Senhor me ajuda que amanhã eu quero matar 15. Que o nosso tanque exploda 32 edifícios cheios de gente. O que eles estão rezando, meu Deus do céu? Que eu tenha boa mira, né? Porque aquele exemplo do jogador de futebol, acho que nesse caso fica até mais prejudicado. Mas é o quê? Eu tenho boa mira, que não erra a mira, né? A gente coloca Deus a serviço da gente sob parâmetros absolutamente equivocados. Absolutamente equivocados. Desde essas situações que são mais flagrantes, mais esdrúxulas, e que a gente até tenta fazer algum tipo de gracejo, né, para descontrair. Mas a experiência da fé passa fundamentalmente por outros caminhos e nos aponta, né, outros propósitos. Eu gosto muito de uma definição de um autor, de um frei franciscano chamado, de origem espanhola, radicado no México, chamado Frei Inácio Larrañaga, porque ele escreveu uma biografia belíssima, né, sobre Francisco de Assis, São Francisco de Assis, quem assim preferir. E aqueles que gostam dessa figura, eu recomendo muitíssimo. O livro se chama O Irmão de Assis, Frei Inácio Larrañaga. Enfim, tem versão em português e se chama exatamente assim, O Irmão de Assis. Salvo engano, é da editora Paulinas, ou seja, uma editora católica. E ele, no seu esforço biográfico, né, sobre São Francisco, sobre Francisco de Assis, ele constrói uma narrativa. A obra inteira é belíssima, né? Mas nos fundamentos da construção, né, dessa transformação iluminativa, transcendente daquele jovem, todo mundo conhece, né? Em Minas Gerais, a história de Francisco, um jovem muito bem nascido, família rica, etc. Você sabe um pouco dos detalhes aí, né? Que ele, nas vésperas, né, naquilo que antecede, né, a sua virada, né, o seu ponto de inflexão, né, foram experiências muito duras. Ele foi preso, ficou um ano inteiro, né, aprisionado na cidade vizinha de Perugia, porque o sonho dele, quando jovem, era ser cavaleiro. Cavaleiro dele, coisa nobre,
conquistador, essas coisas todas. E ele literalmente cai do cavalo, e não só literalmente, mas metaforicamente também, porque tudo que se desdobra nos anos que se passam são experiências muito duras, né? De muita dor, de muito sofrimento, abandono, doença, etc. Uma série de... passou, enfim, depois como covarde, assim, a execração pública daqueles que o admiravam, dos seus antigos amigos, etc. Foi uma transição assim, muito dolorosa. Mas esse, quando desperta, Francisco, quando desperta, ele desabrocha e ascende também de uma forma espetacular, não é? Assim, que quase que sem comparação na história humana, seguramente um dos episódios, dos personagens mais ricos, né, a nos representar esse ponto de virada. Mas o fato é que este autor, ele denomina, né, essa experiência de Francisco, ele diz assim, uma experiência infusa de Deus. E infelizmente no caso de Francisco foi necessário, por ser um espírito desatento, ele não era exatamente um espírito com maus pendores, muito pelo contrário, ele já tinha inúmeras virtudes, mas é que as coisas no mundo nos distraem. As coisas do mundo meio que nos enebriam e nos seduzem. E a gente se descuida das coisas de Deus. A gente quase que se esquece dos valores eternos e se dedica àquilo que é mundano e àquilo que é passageiro. E não falo isso numa dimensão moralista pesada, mas apenas num esforço didático. Todos nós somos seres espirituais. A eternidade pela frente, trazemos a centelha divina dentro de nós. Todos potencialmente reencarnamos para trilhar, cada qual no seu estágio da caminhada, cada qual nessa luta de luzes e sombras dentro do nosso íntimo, uns um pouco mais para cá, outros um pouco mais para lá, mas como humanidade há uma certa mistura homogênea. Ninguém está muito à frente, ninguém está tão atrás. Mas o mundo material em que a gente vive é um mundo que, por natureza, para nos testar, né? É um mundo de provas e expiações. Então, basicamente, em resumo, é um mundo que testa. A gente está aqui para ser testado. O quanto que estamos aptos para avançar, ou o quanto que ainda deveremos estagiar, permanecer nessa condição por mais tempo. Com esse sentido de simplicidade por uma complexidade que é muito maior, mas partindo desse entendimento, Francisco foi um desses, que aqui chegando a despeito de todo aquele potencial que era muito mais luz do que sombra, se permitiu se distrair. Até que foi preciso que a experiência da dor, e de uma dor muito profunda, lhe batesse a porta, lhe derrubasse do cavalo, lhe colocasse numa condição onde a experiência do mundo não lhe fazia mais sentido, não lhe prestava mais respostas para as suas aspirações, para as suas necessidades que já estavam em outro lugar. Seria salutar e é recomendável para todos nós, porque para a grande maioria não estamos tão prontos para lidar com aquela ordem de dores, sofrimentos e decepções que Francisco viveu, até chegar a esse ponto dessa experiência infusa, de dentro, né? Uma união com Deus que vem de dentro e, via de regra, é nessas condições e situações de limite que a vida apresenta. Poucos são aqueles que conseguem, depois de um trânsito tão complicado, se reerguer e seguir de forma tão positiva em frente. Uma parte bem maior fica ali no meio do caminho, tentando se reconstruir, tentando se reentender, lutando para encontrar um sentido para um momento tão difícil. E outros
ainda caem e nunca mais se levantam. Resvalam pelos caminhos de desequilíbrios mentais, emocionais, solidão, depressão, eventualmente o suicídio. Outros vão pelos caminhos escapistas do uso de drogas, das suas mais diversas formas, do álcool, das substâncias ilícitas, prazeres outros também para tentar se afastar da realidade dura que se impõe para si. Mas os apelos do alto, estes nos chegam incessantemente. E a melhor forma que nós encontramos, gratuita, democrática, disponível para todo mundo, que pode acontecer num momento como esse do encontro no centro, no templo, seja ele a arquitetura e a nomenclatura que tiver, seja dentro da nossa casa, e ele pode ser na sala, na cozinha, no banheiro, na varanda, no canil, no jardim, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vale para o rico, para o pobre, para o homem, para a mulher, para o jovem, para o mais idoso. Todos nós temos ao nosso dispor esse recurso, o recurso da prece, que, como temos dito, ela não tem forma definida. Aqueles que se detêm na repetição das frases prontas, que tem um sentido também exemplificativo do Pai Nosso, conforme Jesus nos ensina, e às vezes a criatura fica ali, né, por rezar o texto, o rosário, repete, igual robô, e não está sentindo nada daquilo que está sendo dito. É uma prece que não se eleva, que não sai do lugar. É como se fosse uma prece muda, uma conversa que não emite som, não emite ideia, não emite um propósito. Não precisa ser uma prece de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos. Pode ser uma prece de 5 segundos, pode ser uma palavra prece. Mas se ela for carregada de significado, de força, de fé, de desejo sincero, da busca da elevação pessoal, da melhoria das condições de equilíbrio, de paz íntima, de saúde, qualquer bem que a gente deseje para outro, para o ambiente familiar, para os colegas de trabalho, para a nossa vizinhança, para a nossa nação, para o nosso planeta, vai funcionar. Mas funciona por aquilo que a gente prega, por aquilo que a gente sente. Mais uma vez, falávamos no começo da nossa conversa, né? Do Deus antropomórfico, que às vezes a gente está preocupado, buscando essa definição, esse desenho, essa forma de Deus. Isso não é importante. A prece também, a forma da prece, ela também não guarda relevância. O seu valor está no sentimento que a gente bota, na verdade que aquilo transmite, que vale para nós, que vale para o nosso semelhante, para o nosso próximo, vale para aquele que já desencarnou, que a recebe onde quer que ele esteja. Costuma-se dizer que o maior presente, a maior bênção que o desencarnado recebe é ser lembrado, ser citado na prece sentida, profunda e amorosa daqueles que ficaram. Aqueles que estão no mundo espiritual nas condições mais difíceis, de sofrimento, de desalento, nas zonas de sombra, umbralinas e nas suas mais diversas possíveis configurações das emanações mentais daqueles que ali habitam, quando eles são lembrados na prece, é um bálsamo, é um bálsamo, é um banho
de luz e de paz que eles recebem. Exercitemos, meus irmãos e minhas irmãs, encerrando a nossa explanação da noite de hoje, a fé e a prece com esse sentido de simplicidade, de disciplina, de atenção, de foco, mas uma vez mais, que a gente carregue de sentimento de amor, de verdade, atraindo a presença dos bons espíritos e fazendo com que essas energias boas alcancem o cosmos e faça vibrar e reverberar em todas as partículas que existem no universo afora, porque seguramente nesses momentos Deus estará vibrando e feliz junto conosco. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela paciência. Uma boa noite a todos. Então, gente, agora a gente vai passar por paz, tá? Eu agradeço, todos nós, né, agradecemos bastante ao aluno por compartilhar aqui o fruto dos seus estudos e por ter tornado a noite tão agradável. Eu peço agora que os passistas possam se posicionar. Peço ao restante que permaneça sentado em silêncio para receber o passe. Pensando em Jesus.
gente possa sentir do fundo do nosso ser esse sentimento de gratidão desse Deus que está em nós, desse Deus que está em tudo, que a gente possa se sentir e experienciar a comunhão com Ele, agradecendo muito por todas as oportunidades que nós temos de enfrentarmos as vicissitudes da vida, de estarmos aqui aproveitando essa encarnação como uma nova oportunidade. Agradecemos ao nosso amigo Alain, pedimos que o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, a equipe de Dr. Bezerra, possa iluminar todos nós, as nossas famílias, que possa também iluminar e abençoar todos aqueles nomes que foram colocados na caixinha e todos aqueles que se apresentam também nas nossas telas mentais, que possamos emitir também dos nossos corações essa energia que nós já conseguimos e que assim possamos voltar para os nossos lares com os nossos corações calmos, com o nosso corpo energizado. Então, pedimos à nossa Mãe Santíssima que nos envolva e que possamos encerrar esse trabalho desse modo. Que assim seja, graças a Deus.